Olá, queridos amigos que nos acompanham. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Aqui no nosso canal da Casa dos Espíritos e do Recanto Vovô Antônio. Assim, nós vamos aproveitar então esse momento, primeiramente para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mentalizando, estudando realidades que estão além dessa vida, que estão na vida futura. Então, vamos pensar nas nossas emoções, vamos aprender um pouco mais. E hoje nós estamos abordando o capítulo 6, que é do Livro dos Espíritos, intitulado A Vida Espírita. Então, nesse capítulo 6, nós estaremos nas questões 241 a 246. Eu, Michele, vou fazer as preces de abertura e de encerramento, e os amigos Sérgio e Vânia farão as leituras e os comentários. Assim, desejamos a cada um aqui que Deus abençoe muito e que seja um momento muito proveitoso. Que assim seja. Dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, é o capítulo 6, Mundo Espírita ou dos Espíritos, questão número 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta: quase como que aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda, uma vez, isto depende da sua elevação. Questão número 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento é sem limite para eles? Resposta: o passado, quando nos ocupamos dele, é um presente, precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Somente, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagaram para ti, mas tudo não é conhecido dos espíritos, a começar pela sua própria criação. Questão número 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar quando o veem. Parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas. Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não é a palavra, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Como vemos aqui, a espiritualidade, ela, conforme a evolução do espírito, ela consegue ver alguma coisa do futuro, mas sem a permissão de revelar, porque aí a gente até estaria meio preparado para aquilo, e isso pode atrapalhar a nossa evolução. Só Deus tem esse conhecimento, e só se aproximando dele teremos permissão, em alguns casos, de saber, mas só para guardar para nós mesmos. Vamos em continuidade ao Livro dos Espíritos, agora na questão 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isso vem dele?
Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra dita, ele pressente, como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que vos são como uma advertência secreta de fazer ou não fazer tal ou tal coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com ele, é preciso disso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos que se acham mais elevados em perfeição e em instrução. Pergunta 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Pergunta 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem se encontrar por expiação. Vemos aqui que a gente não pode confundir a nossa situação no corpo físico com a situação do espírito no estado de erraticidade. Porque, claro, que liberto dos laços da carne, toda a sutileza desse novo corpo lhe permite coisas que o corpo físico não permite. E a conexão com o alto acaba sendo facilitada, mas depende do grau de entendimento e de evolução do espírito. Alguns, apesar de estarem desencarnados, se firmam a matéria de tal forma que não conseguem essa conexão. Então, entendamos que o mundo espiritual reserva vários degraus de evolução e, de acordo com esses degraus, é o modo de vida da espiritualidade. Obrigada. Depois desse momento com tantas reflexões, nós só temos a agradecer. Então vamos usar esse momento para fazermos uma prece. Essa prece, ela vai falar sobre gratidão. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por todas as vidas que já tive na carne. Obrigada pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigada pela minha família, pelos amigos e irmãos de caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigada pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de ventos que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando todas as toxinas, os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus Mestre Maior, obrigada pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas, da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, pela paciência e tolerância, que eu possa também proceder dessa forma com os meus irmãos que estão em caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente e todos indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida. Obrigada, meu Deus. Texto de Lúgero Souza.